Fala galera, beleza? Bom, estamos no Porto, cara, Portugal. Eu tinha que fazer uma viagem pra cá e aí eu falei, cara, vou tentar achar locais lá que eu possa fazer conteúdo de tênis de mesa. Na verdade, nem é sobre o conteúdo, eu quero jogar, cara, quero ter experiência aqui, né? Eu tô em contato com algumas pessoas aí tentando achar uns locais pra eu jogar, alguns jogos que eu assisti. E eu fiz questão de trazer, ó, aqui. Tá a criança aqui e, se Deus quiser, vamos tentar jogar. Então, se esse vídeo rolar, é porque eu consegui achar algum lugar. Beleza? Vambora. O dia tá bonito. Galera, tô aqui no Porto, né? Tô bem no centro aqui do Porto, na parte histórica, e tô indo para uma cidade que fica ao lado aqui, chama Vila Nova de Gaia. Nessa cidade, que basicamente é a mesma coisa que o Porto, né? São duas cidades, são divididas pelo Rio Douro. Basicamente é isso, uma ponte conecta as duas cidades. E eu tô indo para essa outra cidade onde fica o CAR, que é o Centro de Treinamento de Alto Rendimento. Esse aqui é o Centro de Alto Rendimento de tênis de mesa, também conhecido como CAR, né? E é aqui que treinam alguns dos melhores jogadores aí de Portugal e do mundo também, porque também podem treinar estrangeiros. Jogando na Alemanha eu já estou acostumado com nível alto, mas aqui dá pra ver que o ritmo é muito intenso. Obviamente eu ainda não tive num centro de alto rendimento na Alemanha, mas espero poder estar também para fazer essa comparação aí. Cara, João Monteiro também está aqui treinando. Olha só, esse aqui é um dos nomes aí mais famosos, eu acho, dos mesatenistas portugueses, né? Tem 4 participações aí em Jogos Olímpicos. Já tem aí várias vitórias importantes, campeão europeu e tudo mais, e tá aqui treinando também, vou poder acompanhar ele aqui. Galera, conversei diretamente com o técnico aqui, o Pedro Rufino, uma figura central aí no tênis de mesa Portugal, né? Ele é conhecido aí mundialmente, até porque ele já recebeu o título de melhor treinador do mundo, acho que foi em 2014. Ele ocupa atualmente o cargo de selecionador nacional, ou seja, ele é o técnico do time principal aí do tênis de mesa português, né? Isso também conta porque ele é o treinador do Centro de Alto Rendimento, o CAR, né? Espetacular, me respondeu aqui da melhor maneira possível, muito atencioso, mesmo com um iniciante como eu, né? Eu aproveitei para perguntar para ele como que funciona, ou seja, se qualquer um pode vir treinar aqui, como é que funciona. E ele falou que, obviamente, os jogadores portugueses que jogam aqui nesse alto nível, eles são selecionados, ou seja, não é todo mundo, né? São só os melhores, provavelmente. Mas eu vi aqui que tem vários estrangeiros, vários mesmo. Inclusive tem uma equipe aqui da França, da cidade de Montpellier, que está treinando aqui também com eles, está fazendo aqui um intensivão, parece. Eu vi que tem muito argentino também, ou seja, tem muito estrangeiro. Aproveitei e perguntei também para ele. E ele falou o seguinte: os estrangeiros que jogam aqui, todos eles pagam. Não é um valor fixo, depende do nível, parece, ou seja, provavelmente quem tem o nível mais alto paga menos, imagino, talvez, não sei. Ou seja, todo mundo paga desde que não seja português. Outra coisa interessante, galera, que eu aproveitei para perguntar não só ao técnico principal, que é o Pedro Rufino, mas perguntei aos outros técnicos que estavam lá também. A primeira coisa que eu notei é que tinha muita gente jogando, muita gente de alto nível e não tinha nenhum caneteiro, nenhum. E ele falou, realmente, cara, realmente nós não temos aqui porque nós não ensinamos a jogar assim. Na verdade, ele foi bem humilde até, com toda a experiência que ele tem de treino, ele falou, cara, nós não sabemos ensinar a jogar assim. Realmente, nem se vier alguém, talvez não seja o melhor lugar para aprender. Falei, pois é um estilo que tá desaparecendo, eu diria, do alto nível, mesmo tendo jogadores de alto nível aí recentemente, né, como é o caso do alemão, do Dan Q e do francês, né, que é o Félix Lebrun, mas mesmo assim eles são a minoria absoluta, né? Inclusive ele até comentou comigo que de vez em quando ele encontra em algum torneio, alguma coisa, e quando ele procura saber, na maioria das vezes são brasileiros. Talvez porque no Brasil nós tivemos essa influência japonesa, né? Então o estilo se difundiu bastante no país, por isso que nós temos tantos caneteiros aí no Brasil.
Galera, esse aqui é a melhor surpresa. Não imaginei que ia achar algum brasileiro aqui e achei o Guilherme Teodoro, cara, que é um dos principais jogadores aí da seleção brasileira, masculina de tênis de mesa, né? Fez até a estreia dele olímpica aí agora em 2024. Campeão também sul-americano, né? De 2025. Eu acho que ele ganhou 2 vezes o brasileiro e o cara tá aqui. Então vamos assistir aqui. Seria muito bom se pudesse bater uma bolinha com ele, óbvio. Mas, cara, aqui não tem isso, né? Mas vamos assistindo aí o treino dele. Esse cara que tá treinando com o Guilherme aqui, galera, é o Diogo Carvalho. Pô, várias vezes campeão português, né? Ele é até conhecido por ter uma impressionante invencibilidade aqui em solo português. Pô, o cara foi gente fina demais, trocou uma ideia comigo aqui, respondeu tranquilamente, gente fina. Bom, agora já de volta na Alemanha, né? Cara, foi uma experiência, assim, incrível. É diferente quando você consegue assistir um treino desse, assim, nesse nível, sabe? A intensidade com que eles treinam, o volume, né? Organização, estrutura mesmo, assim. Percebe que isso faz a diferença no esporte. Sim, comparando com a Alemanha, eu acho que existe uma diferença. Existe, sim. Mas também acho meio que é injusto fazer essa comparação, cara, porque a Alemanha tem um número de jogadores muito maior, um volume muito maior. Se não me engano, cara, eu acho que a Alemanha é o segundo país com o maior número de jogadores federados, cara, sabe? Acho que são quase 600 mil, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, realmente, não dá pra fazer essa comparação. Agora, eu achei o nível altíssimo, né? Jogadores ali de nível, pô, top 100, top 50 fácil. Mas, olha, a experiência pra mim foi incrível. Eu curti demais. Eu, como sou apaixonado por esportes, né, cara? Quando eu vejo, assim, a galera que vive disso, né? Realmente... Sempre foi um sonho pra mim e eu fiquei ali, pô, apaixonado ali de ver como as coisas são organizadas e funcionam, sabe? É muito legal de ver. Eu queria muito poder mostrar mais disso, queria muito poder entrar nesses censos aqui na Alemanha também. Quem sabe um dia eu consiga, né? Mas bom, a experiência foi 10 de 10. E se você curtiu esse tipo de vídeo, cara, deixa nos comentários, dá o like aí, diz o que você achou, né? Fala se você achou que o nível tava bom, se tava ruim e tal. Se você treinaria também num lugar assim, pô, eu adoraria. E, cara, mais ou menos isso. Foi isso, tamo junto, até a próxima. Valeu!